Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje você está me vendo aqui, estou com uma roupa diferente, legendários. Esse é o assunto de hoje, com certeza você já viu aí na chamada, mas estamos hoje de uma maneira diferente, mas com pessoas que já passaram por esse processo e vão contar um pouco pra gente. Pioneiro Brasil, Ricardo Bernardes, está aqui com a gente hoje. Uma honra recebê-lo aqui. Gente, prazer estar junto com vocês aqui no TronoCast, contando um pouquinho dessa história aí, daquilo que é o Legendários, daquilo que Deus fez na minha vida também, através desse movimento, né? Então, maravilha, vamos para cima aí. Vamos lá. Compartilhar isso. Com certeza. E Cauã Lima, pastor também de homens da Embaixada. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui com todos vocês. Sei que vai ser uma conversa agradável entre legendários. Sei que a gente não pode falar muita coisa. Então. Mas a gente vai compartilhar daquilo que Deus fez, não somente naquela montanha, mas o que nós aprendemos com ela, né? Vamos começar então compartilhando um pouco de como isso aconteceu, Ricardo. Primeiro, como que tu chegou até esse projeto Legendários? Foi na Guatemala, é isso? Isso. Legendários surgiu na Guatemala em 2015. Né? É um projeto voltado para homens. E por que surgiu Legendários? Porque a gente entende que nós, homens, nós estávamos em dívida com a sociedade, em dívida com as nossas famílias, em dívida com as nossas igrejas. Por quê? Porque nós estávamos aquém do nosso potencial, daquilo que nós deveríamos fazer. Nós estávamos assumindo todas as responsabilidades. Então, o primeiro grupo na Guatemala, onde surgiu tudo, né, o Legendários Global. E 2 anos depois, a gente esteve lá para viver essa experiência. O nosso pastor, Michael Bud, ele esteve na Guatemala e voltou falando desse projeto Legendários. E na época não havia nada na internet, né? Até se confundia muito com um programa de televisão que havia na época. E a gente foi para lá em 3 semanas, chegamos na Guatemala, vivemos aquela experiência. Fomos eu e mais 2 homens e retornamos convidando as pessoas para ir para outro país, viver uma experiência que a gente não podia contar o que acontecia. E uma viagem relativamente cara também. Então, formamos ali os 10 primeiros legendários e com essa equipe nós fizemos o primeiro top, que o top é o passo de entrada, né? A porta de entrada, aliás, para se tornar um legendário, em Balneário Camboriú, que foi de onde tudo surgiu, foi de onde começou para o Brasil. E hoje tem acontecido isso que a gente tem visto aí em todas as regiões do Brasil, vários estados. Hoje o Brasil é o país que mais tem legendários, passou inclusive a Guatemala, e a gente tem crescido de uma forma assim exponencial, até sobrenatural, né? O que tem acontecido aí, através de testemunhos daquilo que tem acontecido na vida de cada homem e, consequentemente, cada família. Então, basicamente foi assim que surgiu o Legendários, né? Estamos agora, 2024, há 7 anos com o Legendários no Brasil, né? Então, maravilhoso. Hoje, quantos legendários no Brasil? Nós somos mais de 14 mil legendários, né? Mas nesse mês a gente já vai chegar a 15 mil, então devemos terminar 2024 com mais de 20 mil homens. 20 mil homens. E ao todo já somos quase 70 mil nesse momento em 15 países. O meu boné tá aqui, ó, 63846. Então já fui entre os 63 mil legendários aqui olhando para o mundo inteiro. Por que isso é importante para a sociedade, para as igrejas, né? Onde que o homem estava deixando passar o seu papel, onde que o homem estava deixando de cumprir o seu papel nesses meios? Primeiro, só para a gente entender que praticamente metade dos homens que participam hoje não são evangélicos, digamos assim, ou não frequentam uma igreja. E tem sido uma experiência sobrenatural para todos, né? Uma experiência de ativação. Quando a gente vê que o homem ele vai buscando lugares seguros, a gente quer ter uma empresa, a gente quer ter uma família, a gente quer ter tantas coisas para quê? Para nos dar um comodismo, uma zona de conforto. Mas o problema é que quando um homem encontra uma zona de conforto, na maioria das vezes, ele deixa de usar o potencial que ele tem. Aquele herói caçador, ele acaba se tornando até uma presa. Então, nós abrimos mão daquilo que nós fomos chamados para fazer. Muito se fala ali da crise dos 40, que todo homem pode passar. O que é essa crise?
É quando o homem ele deixou de ser esse caçador, deixou de ser aquele que vai à frente, aquele que tem sonhos para conquistar. Por quê? Porque ele já está acomodado com muitas coisas. E no Legendários, o processo que a gente passa ali durante aqueles 4 dias é justamente para isso. Para a gente vencer essa zona de conforto. Para a gente descobrir o nosso verdadeiro potencial. Para a gente ser ativado em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente volta da montanha, quando a gente volta desses 4 dias, quando a gente aprende os princípios e aplica eles na nossa vida, a gente passa a fluir naquilo que é a nossa essência. É restaurar a configuração original do homem. Uhum. E como que foi para ti, Luan? Participou em qual versão, em qual top? Eu fui, não lembro se foi março ou novembro de 2019. Foi o segundo, né? No Então, Brasil. foi março de 2019. Março de 2019, o segundo. Para nós, na época, como o pastor Ricardo falou, era algo muito vago, não tinha nada, nenhum material para copiar, para tirar alguma ideia, para ver o que poderia nos ajudar, então a gente foi praticamente cru. Nessa época, a maioria dos nossos pastores da embaixada foram para esse top, mas foi algo extraordinário e dali para frente, falando hoje do Ministério de Homens, no qual eu faço parte, transformou. Porque a montanha, ela transforma o caráter do homem. Como o pastor falou, traz uma configuração original daquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Porque aqui fora a gente é contaminado pelas coisas do mundo. Então, eu acredito que não existe uma outra forma de ter esse reset na nossa vida que traga a uma transformação original daquilo que Deus colocou dentro de nós. Porque aqui fora, se a gente quer um conforto, a gente consegue voltar para nossa casa, a gente consegue pegar o nosso carro e ir para um bom restaurante. Lá a gente fica totalmente dependente de uma situação que a maioria não passou, que é ir para uma montanha, para algo, para um ambiente que a maioria não tem domínio. Então a gente perde realmente o nosso controle, aquela coisa que o homem quer de ter tudo nas mãos dele, debaixo dos olhos dele, a gente perde. Mas todo o processo ele é necessário para realmente extrair aquilo que não colocar algo de nós, mas extrair algo que Deus já colocou dentro de nós. E realmente a montanha me transformou. Por isso que hoje a gente luta para que pessoas que caminham conosco, sócios, irmãos, pais, para que vão para esse desafio, que ele não é um desafio físico. Porque a grande maioria que vai ali não teria uma capacidade. Lógico que tem um certo entregue físico, mas é muito mais espiritual. Eu sempre dou o exemplo do Dalzotto, que é lá da nossa sede de Balneário, faz parte da liderança dos homens. Ele é um idoso. Ele é uma pessoa acima dos 60 anos, acima do peso, com problemas de saúde. Ele passou certas dificuldades sim, mas ele é uma pessoa que hoje serve constantemente, com todas as suas dificuldades, com a sua empresa. Por quê? Porque aquele desafio transformou o caráter dele. E hoje ele entrega todo o seu tempo, todo o seu coração por aquilo que ele teve uma certa dificuldade. Mas hoje ele serve com toda a sua alma, seu corpo, e tem levado manadas de pessoas a ter uma transformação de vida também. Eu percebi muito isso no meu top, né? Por mais que eu me considero fisicamente preparada, né? Eu vi que é muito mais do que físico. É espiritual, Sim. É emocional, né? Então tem um envolvimento muito grande com as pessoas que estão ali contigo, né? Então tudo aquilo que aconteceu ali, eu diria que o físico talvez seja o menor deles, né? E pessoas de qualquer idade estavam juntos nesse top, né? No 655. Foi um top, digamos, difícil, né? Foi falado como um top difícil. Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente se uniu de uma certa maneira com aquele grupo que criou uma conexão, cara, uma conexão espiritual. A gente ora um pelo outro, a gente está sempre em contato, né? Então acompanha um a vida do outro. Então tornamos muito próximos ali e espiritualmente também, né? A visão de cuidar de família, de cuidar dos seus próximos, de dar valor às pequenas coisas é intensificada lá em cima, porque só quem passou pelo processo sabe as coisas que você dá valor lá em cima, na montanha, que aqui embaixo. Um tempo de qualidade com a sua família, com o seu filho, um momento de largar o celular de lado e sentar no chão, fazer coisas que para nós é supérfluo, mas para os nossos filhos ou esposas é extremamente importante. Então isso acaba mudando muito na vida do homem. Ricardo, e entre participar na Guatemala e trazer isso para o Brasil, né? Teve alguma circunstância que te levou a fazer isso? Trazer isso para o Brasil? Junho de 2017 a gente teve a nossa experiência lá no Legendários. Depois, no mês de dezembro,
Eu voltei lá para entender um pouquinho mais dos bastidores, estar servindo com eles. E em novembro de 2018, a gente fez a primeira edição em Balneário Camboriú. Mas houve um dia, nós estávamos numa reunião de empresários na igreja, e houve uma situação ali onde a gente teve a oportunidade de pedir algo a Deus, mas algo grandioso. Um pedido especial, digamos assim. Isso aqui no Brasil ou lá na Guatemala? Isso em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. Estávamos numa reunião ali em Balneário Camboriú. E ali eu coloquei algo diante de Deus. Já era pastor dos homens, eu disse: Senhor, nos dá algo para alcançar os homens dessa nação. E a partir daquele dia, as coisas começaram a acontecer. E só para voltar um pouquinho, que eu não expliquei, quando nós fomos a Guatemala em junho de 2017, o nosso top seria num momento lá, uma semana antes tinha um congresso de homens. E a gente, já que a gente vai estar lá, vamos uma semana antes e tal. Chegamos para aquele congresso de homens. E lá havia uma pessoa ministrando em espanhol. Falando em espanhol, pregando. Eu nunca havia ouvido falar o nome, não conhecia aquela pessoa, ela não me conhecia também. E num determinado momento ele para de falar, de ministrar em espanhol. E em português ele diz: ei, vocês três, se coloquem em pé. Vocês não estão na Guatemala por acaso. O espanhol e o português para vocês vai ser como a mesma língua. E vejo o Legendários entrando no Brasil. Nós nem legendários éramos. Nós iríamos na semana seguinte. E aquela pessoa que estava ministrando chama-se Rony Oliveira. É um brasileiro que morava na Argentina, muito conhecido na América Latina, mas que não era conhecido no Brasil. Até porque Rony não é nome de brasileiro. Agora Oliveira, tudo bem. Mas então, ministrando espanhol, para mim, ele passava como um latino. E aquela palavra profética, tudo aquilo, outras coisas que ele liberou, começaram a se cumprir a partir dali. Ou seja, então houve um pedido a Deus, houve um mover, conexão, pessoas, uma palavra profética liberada, e a gente fez a nossa parte, a gente se moveu. Porque a fé ela é feita por atitudes. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não me mover. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje começou com algo que Deus colocou no nosso coração, uma petição, uma oração que foi feita. A bênção do nosso pastor para tudo isso. Ele foi o visionário, ele viu tudo isso antes de acontecer. Quem era o pastor? Pastor Michael Abud, o nosso pastor da Embaixada de Balneário. E aquela palavra profética, e tudo foi acontecendo. E hoje a gente já está em todas as regiões do Brasil, a gente tem se movido debaixo dessa palavra, né? Hoje é algo grandioso, né? Mas no começo não foi assim. No começo foi ralar, trabalhar, fazer e agora. Não tinha essa explosão de demanda que a gente tem. Hoje, em 3 minutos, a gente esgota um top em qualquer parte do Brasil. Mas naquela época não foi assim. No início não foi assim. Isso começou a acontecer depois da pandemia, né? Então, a gente tem caminhado debaixo de algo que é espiritual. Porque o que começa em Deus vai terminar em Deus. E foi assim a história do Legendários, a entrada no Brasil e aquilo que a gente tem vivido até hoje, né? A oportunidade de conhecer pessoas, lugares, igrejas diferentes, pessoas comprometidas com o mesmo propósito, a mesma missão. A gente vê a forma com que Deus se move em cada top, em cada estado, em cada circunstância, os testemunhos, as famílias são restauradas, porque é um projeto muito maior que qualquer pessoa. É o que vem do coração de Deus, né? Tu me lembrou 2 passagens, né? Uma delas, peçam e receberão. E a segunda, mais que pedimos ou pensamos. Né? Talvez naquele momento tu não imaginava, por mais que tu, né, tivesse vivenciado aquilo, que ia se tornar o que o Legendário está começando a se tornar, porque não terminou. E, aí, vai ser muito maior do que a gente está vendo hoje. É isso aí. Né? É aquele momento que, Salomão, pede aí o que tu queres. Ele poderia pedir por qualquer outra coisa. Mas o que ele pede serviria para transbordar para outras pessoas. Eu acho que aí tem um segredo. Quando a gente entende que Deus vai nos dar algo que é para transbordar, que é para alcançar outras pessoas, isso vai ser bênção para as nossas vidas? Vai. Mas vai ser bênção para a vida de outras pessoas. A gente começa a entrar debaixo de um propósito de Deus. E ali as coisas começam a acontecer. Talvez seja um dos segredos que a gente tem aí, né? Sempre honrando aqueles que vieram antes. Porque o que é a honra? A honra as pessoas acham que elas estão fazendo para outra pessoa. Eu vou honrar aquela pessoa. Não. Se você honrar aquela pessoa, o beneficiado é você. Se você honrar a Deus,
ou não honrar, ele vai continuar sendo Deus, todo-poderoso. Agora você, se não honrar. Agora, se você honrar, os benefícios dessa honra virão sobre a tua vida. A honra é quando você vê alguém se esforçando, edificando algo, construindo algo. E aquela pessoa se esforçou para chegar naquele nível. E aquilo que para essa pessoa é o teto, se você honrar essa história, você vai partir dali. Então, o que para ela foi o teto, para você é o primeiro andar, primeiro piso. Então, você encurta o caminho, você agiliza o processo, você é abençoado para não ter que passar por todos os erros, todos os processos que aquela pessoa precisou viver. Você já está a partir daquele ponto. Então, quando um filho decide honrar um pai, ele está absorvendo toda a sabedoria daquele pai e daquela mãe. E ele é beneficiado por isso. O funcionário que decide honrar o seu patrão, o patrão que decide honrar, às vezes, o seu concorrente. Poxa, eu tenho para aprender com esse cara. E a pessoa que decide honrar a Deus, então, nem se fala. Esse é o caminho. Amém. E a gente tem outras questões acontecendo, né? Então, a gente tem um congresso, é isso? Em 12 e 13 de julho. Pode falar um pouquinho para a gente? Isso. Esse congresso é a 10ª edição que a gente tem um congresso de homens ali na Igreja Embaixada, né? Todos os anos. E esse ano nós teremos uma edição especial, porque temos também o Legendários Tour, edição testosterona. Estamos passando por várias cidades do Brasil e na sexta-feira o Legendários Tour estará em Balneário Camboriú, onde tudo começou, né? O ponto de partida para o Brasil. Então, dias 12 e 13 de julho, sexta-feira à noite, sábado de manhã, a gente vai ter um grande congresso de homens e vamos estar reunidos ali com os legendários de todas as partes do Brasil. Qualquer homem pode ir, não precisa ser legendário para estar lá conosco. Vai ser um tempo muito especial e é uma história que a gente tem vivido aí, graças a Deus tem dado certo, tem acontecido a transformação de homens, de famílias aí e vai ser muito bom. Está todo mundo convidado, está lá com a gente na Igreja Embaixada de Balneário Camboriú. Eu tenho um grupo da igreja que tem várias pessoas de fora também, já para ir para o legendário, né? Para se tornar um legendário e para participar do top. E aí a gente colocou no grupo a questão do evento. Então Sim. já temos várias pessoas inscritas, inclusive eu, né? Vamos estar lá nesse evento, né? Compartilhando, entendendo um pouco mais. E vai ter gente que, inclusive, estava lá na Guatemala, né? Vai ter gente de fora, né? Isso, é. Quem vai estar ministrando? O pastor Tchepe Putz, que é o fundador do Legendários, é o Legendário número 3. Hoje ele mora em Miami. Vai estar o Esteban Izaguirre, ele é da Guatemala, mas é o diretor global. Vai estar o Rudy Gracia, que é o pastor da maior igreja hispana hoje na Flórida. O Rony Oliveira, que quem liberou essa palavra profética, né? Hoje ele é legendário também. Por exemplo, eu quando recebi aquela palavra nem legendário era, depois eu me tornei legendário número 4.500. E o Rony Oliveira é o legendário número 20.000. Então vão estar grandes homens de Deus, cantores ali também. Vai ser além de ser muito divertido, né? A gente fecha as portas lá em um ambiente masculino, o pessoal sai maluco de lá, cheio de Deus. E é uma experiência muito divertida também o que a gente prepara no ambiente masculino, né? Porque tem algumas coisas que a gente fala, né? A quinta série nunca sai de um homem. Não. Então a gente tem algumas coisas preparadas lá, vai ser bacana. Legal. E uma das coisas que me impressionou ultimamente, né, foi toda a mobilização que o Legendários levou para o Rio Grande do Sul. Né? Como que isso aconteceu? Como que o Legendários foi para lá? E, pelo que eu entendi, se tornou uma referência, né, para outras instituições a maneira que o Legendários operou. Existem 3 letras dentro da palavra Legendários que elas estão unidas. O D, o A e o R. Ou seja, dar. Nós falamos muito isso, em dar a vida pelos nossos amigos. Dar a nossa melhor versão. Quando existe uma necessidade, ali deve estar um legendário. Cremos que nós, legendários, nós somos uma resposta de oração para esse tempo, para essa geração, para tantas causas que existem. Quando nós tivemos conhecimento do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, no domingo à tarde, a gente fez uma chamada com um grupo de 6 ou 7 pessoas. E ali, em poucos minutos, a gente já estabeleceu o início dessa operação, que a gente chamou de Operação Laranja SOS Rio Grande do Sul. Contatamos imediatamente a Defesa Civil. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul disse para a gente não ir. Não sei por que motivo. Né? Talvez achassem que a gente era despreparado, enfim. E quando na segunda-feira a gente, com aquela notícia de que não deveríamos avançar, começamos a acompanhar os noticiários e ver que as coisas não estavam indo bem, nós tomamos a decisão de ir. Então, terça-feira de manhã, nós já chegamos com um grupo de
mais de 50 homens imediatamente ali. Várias caminhonetes, caminhões com doações. Naquele momento, pelo menos 3 carretas estavam nos acompanhando. Ali a gente estabeleceu uma base em Gravataí. Essa base serviu como um centro de distribuição. Então, nós recebemos quase 2.000 toneladas de doações. Isso chegava para a nossa base, nós fazíamos toda a triagem e enviávamos conforme as demandas que haviam. Nós chegávamos em lugares que muitos não conseguiam chegar. A polícia, o exército passou a nos escoltar, lugares que eram perigosos, violentos também. Então a gente começou a atender essas demandas. Tínhamos ali um legendário com um helicóptero que estava levando para as áreas isoladas, né, que não tinham acesso. Depois a própria PRF, outras instituições. Teve dia de a gente sair com quase 20 helicópteros de doações, caminhonetes. Então isso tudo foi catalogado. Nós criamos um sistema próprio do Legendários, onde a gente, informatizado, onde a gente colocava o que havia sido recebido e o número do pedido para onde ele tinha que ser entregue. Então, quando a gente entregava algo, a gente fazia uma oração por aquela família, falava do amor de Jesus e levava suprimento para eles. Tinha pessoas que estavam há vários dias sem água, sem comida, pais desesperados. E esse foi um trabalho feito com uma convocação para todos os legendários do Brasil. Então, vieram, e a gente instituiu, o nosso desafio na montanha leva 4 dias. Então, cada equipe era responsável por 4 dias. Nós ficamos mais de 20 dias lá, nesse primeiro momento. Então, vieram pessoas de Pato Branco, de Erechim, Maringá, São João del Rei, São Paulo e tantos outros lugares que vieram nos acompanhar e fortalecer o time. Nós colocamos lá mais de 1.000 homens trabalhando nesses turnos. Nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 500 pessoas que imediatamente já se colocaram à disposição. Nós tomamos uma decisão de não entrar em água em lugares onde havia alagamento, uma questão de risco, e nem em lugares onde a gente não tinha uma segurança que manteria pelo menos a nossa integridade física. E isso ajudou muitas pessoas. Priorizamos por escolas, abrigos, CTGs, que é onde estavam dando a comida para as pessoas. No nosso primeiro dia lá, a gente se deparou com uma situação terrível. Vieram buscar a nossa ajuda porque haviam mulheres sendo abusadas e crianças sendo abusadas em abrigos. E numa noite, nós havíamos recebido, coincidência de Deus, né, uma carga de camas e beliches. Numa noite nós montamos mais de 40 beliches, ou seja, um abrigo para mulheres foi montado em apenas uma noite. E aquelas mulheres passaram a ser cuidadas, guardadas, sem nenhum tipo de risco, por causa de uma ação dos legendários. E esse projeto chamou a atenção da Defesa Civil, da Cruz Vermelha, de várias instituições, pela forma organizada e pela forma íntegra que nós servimos esse projeto. Então, a ajuda começou a vir de todas as partes do Brasil. Empresários começaram a nos procurar e mandar todo tipo de carga. Por quê? Por causa do nosso comprometimento e da seriedade do nosso trabalho, que não havia nenhum interesse por trás disso. Nosso interesse era levar o quê? Amor para as pessoas, levar mantimento, e isso ajudou milhares de pessoas nessa ação do Rio Grande do Sul. Então foi algo muito bacana mesmo, e que serviu de modelo e tem sido uma referência para tantas instituições. Ajudamos, inclusive, o Exército, conseguimos doação de geradores, várias coisas que a gente pôde auxiliar nesse momento. O que a gente viu ali no Rio Grande do Sul foi o pior do ser humano, mas a gente viu o melhor do ser humano ali também. Uhum. O que a gente viu ali o quanto o povo brasileiro é um povo solidário, é um povo disposto a ajudar. Ajuda vindo de várias partes do Brasil. E a gente viu ali o amor de Deus sendo levado através de tantas coisas. Aconteceu um episódio interessante lá. Nós estávamos saindo desse abrigo das mulheres, um dia pela manhã, cedo, estava frio já. Estávamos saindo ali, já havia uma fila de pessoas que estavam esperando a doação de alimentos, algumas coisas. E chegou um senhor, uma bicicleta barra forte azul. O senhor já devia ter próximo de 70 anos, com uma sacolinha na mão. Eu fiquei observando aquela cena
Ele parou a bicicleta, frio pela manhã cedo, entregou aquela sacolinha e disse, olha, isso aqui é um cobertor de doação. Cobertor pequenininho, assim, numa sacola dessas de supermercado. Pegou e foi embora. Aquilo tocou meu coração. Por quê? A Bíblia fala de uma oferta da viúva, que ela deu pouco, mas ela deu tudo. Às vezes a gente fica esperando que Deus nos abençoe a tal ponto que a gente possa mudar a realidade de tantas pessoas. Mas aquele homem, aquele senhor me ensinou que às vezes a gente acha que não tem muito, mas o que a gente tem pode mudar a realidade, a vida de uma pessoa. Porque naquela noite, aquele cobertor faria com que uma pessoa estivesse aquecida. E se a gente entender isso, que se a gente usar aquilo que Deus deu para nós, pode mudar a vida de uma pessoa. E essa pessoa vai ser abençoada. A gente não tem que esperar, talvez, o tudo ou o muito que a gente acha que é necessário. A gente tem que pegar hoje essa sacolinha, com esse cobertorzinho que a gente tem, para mudar a história e a realidade da vida de alguém. Então, isso tocou meu coração, assim, sabe? E eu achei algo muito interessante lá, o que aconteceu. Porque se cada um de nós tomar essa sacolinha, esse cobertorzinho, a gente vai fazer a mudança na nossa nação. A gente vai mudar a realidade do nosso país. Isso é o amor de Jesus. É porque para transbordar, às vezes a gente olha para o tamanho do nosso copo, da nossa jarra, Sim. mas se a gente inverter, qualquer valor já está sendo transbordado. Qualquer coisa que entra, né? Qualquer bênção de Deus já está transbordando. Né? Verdade. Então, ao invés da gente encher, o que ele estava fazendo é transbordar o que ele tinha. Né? Muito bom. E agora Floripa, cara. Floripa está ansioso. Todo mundo que eu falo, os grupos de legendários aqui, ansiosos pelo Top Floripa. O que a gente já sabe, quem está querendo participar, qual é o caminho. Se tu puder contar para a gente aqui em primeira mão. Claro. Balneário Camboriú é o berço do Legendários, né? Onde tudo surgiu no Brasil a partir de Balneário Camboriú. E a gente entende que Santa Catarina merece outras oportunidades, né? Para ter uma trilha do Legendários. Então, o que a gente instituiu a partir desse ano? Além de Balneário Camboriú, nós já abrimos Itapema e agora, em setembro, nós teremos uma edição que sairá de Florianópolis, dia 26 de setembro, 26 a 29 de setembro, e sairá também de Joinville. Então, a partir de setembro, nós vamos ter pelo menos mais 2 novas sedes. E Floripa é uma delas, né? A capital do nosso estado, toda a grande Florianópolis, então vai ficar mais próximo para você que é da região de Floripa. E a gente vai conseguir também abrir um número maior de vagas, porque 3 minutos esgotam as vagas e, enfim. E também já estamos, eu vou divulgar isso aqui em primeira mão, trabalhando já com a abertura no sul do estado, na região de Criciúma, e outra pista na região oeste de Santa Catarina. Legal. Então teremos pelo menos, deixa eu fazer as contas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trilhas ou 6 bases em Santa Catarina até o início do próximo ano, fora todas as outras que a gente está abrindo agora pelo Brasil. Né? No segundo semestre temos pelo menos mais umas 10 bases para serem abertas pelo Brasil aí. E atendendo a cerimônia, então, está aí a novidade, 26 de setembro, primeiro top saindo da grande Florianópolis. Quem quer participar, quando que abre as inscrições, já tem ideia? Quando que começam? Fique esperto no Instagram, Legendários Brasil, e também no Legendários Florianópolis. A gente vai divulgar através desses 2 Instagrams. A gente coloca, por exemplo, vamos abrir vaga tal dia, tal horário, e ali você fica atento, a gente coloca o link, corre e garante a tua vaga, porque vai ser bênção. No que eu fiz, tinha gente de Manaus, cara. Tinha um grupo, acho que eram 9 pessoas de Manaus. Então o cara sai de Manaus, né, para fazer fez o top em Balneário Camboriú. Sim. Né? Então, para ver como as pessoas estão mobilizadas por este movimento. Em Balneário a gente tem uma característica que é não apenas de formar novos legendários, mas formar equipes para o Brasil. Então é um centro de treinamento hoje, porque nós preservamos muito a essência. Nós falamos no Legendários que a criatividade ela é boa para o próximo evento, mas naquele evento a gente segue a risco que foi combinado. Para você ter uma noção, você pode fazer um top com 40, 50 pessoas, é um número bacana. Hoje nós levamos 200 para servir. Levamos mais 320 para fazer a primeira vez.
Então, a gente fica em torno de 500 a 550 homens que vão para a montanha em apenas uma edição dessa. É algo muito forte que acontece. E essas pessoas vêm de outras bases do Brasil para justamente serem treinadas, de acordo com a essência daquilo que é o Legendário, de acordo com o propósito que a gente tem. Então, a nossa função é essa, por isso que a gente acaba recebendo de todas as partes do Brasil. E é bacana, porque tu conhece outras culturas, né? outras geografias, né? Outros biomas também. E tem sido incrível essa trajetória aí. O que eu fico impressionado, cara, assim, que me impressionou, eu que sou do mundo dos negócios e tal, é a organização com que vocês conseguem levar do início ao fim, cara, sabe? Então, as pessoas são muito organizadas, os processos funcionam. Né? Como que tu conseguiu, como que Deus te deu essa visão para conseguir levar dessa maneira? A gente lutou durante um tempo para colocar em prática algo que a gente vive hoje, que é uma cultura. Uma cultura organizacional. A gente costuma dizer assim, o Legendários, a gente acabou de falar, 500 e poucas pessoas na montanha. Uma equipe que estará trabalhando de pelo menos 200 homens. E pessoas que nunca se viram, não se conhecem, vários setores. Então, tem que ter um processo muito bem definido, uma liderança muito forte e uma cultura. Porque a pessoa que vai servir a primeira vez, daqui a pouco ela olha para o lado e ela... Poxa, mas eu tenho que ficar assim também. Você não precisa falar nada. Ela observa, ela já vê tudo isso. Então, é montar uma grande empresa para ela funcionar durante 4 dias e depois tu desfaz ela. E na próxima edição, nós levamos pelo menos 50% que nunca serviu. Então, pessoas que não têm experiência alguma. Mas aí que fortalece o quê? O processo, é a cultura, é a liderança. E aí a gente consegue dar conta do recado, né? E uma total dependência de Deus também. Mas é um modelo que toda empresa poderia se espelhar. Toda empresa poderia aprender com a estrutura que o Legendários tem sobre servir. A gente falou sobre o Rio Grande do Sul. O que a gente fez lá é aplicar toda a estrutura que a gente já tinha. Isso chamou a atenção de instituições que são responsáveis por esse tipo de demanda, mas que aprenderam conosco. Porque a gente colocou em prática algo que funciona. Não é... E os 4 dias são muito intensos. A gente tem uma série de atividades para fazer, para acontecer em 4 dias. E a condição climática, às vezes, pode não estar favorável. E a gente tem que se preparar para tudo isso. E um grupo que vai fazer jamais vai ser igual ao outro. Então, as variáveis são enormes. E a gente precisa entrar em ação, ter algo muito bem definido. Aí é uma questão de liderança, repito, cultura, treinamento, processo, e as pessoas vão vindo nisso, mas que poderia ajudar muitas empresas também. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, alguém que quer participar, né? O que ela precisa? Ela precisa estar bem fisicamente, a gente conversou um pouco antes, mas existem condições mínimas para essa pessoa participar? Eu levei o meu pai com 67 anos para fazer, né? Já fazia alguns anos. E ele conseguiu superar, fazer tudo. A gente coloca uma idade mínima de 18 anos e a idade máxima não existe. É aquilo que tiver capacidade de fazer. Hoje nós exigimos um atestado de aptidão física. É o mínimo que a pessoa tem que apresentar. Mas eu já vi maratonista ter uma dificuldade maior do que pessoas simples. Porque às vezes vai acontecer algo que Deus está no controle e é o processo que ela precisa viver. Né? Mas assim, faz a caminhada, te prepara fisicamente, por quê? Não é para a montanha, é para a tua vida. Não adianta depois você querer orar por algo que você não cuidou. E até a gente conversa com as pessoas, não, depois da montanha eu emagreci tantos quilos. Depois da montanha eu comecei a cuidar mais da minha saúde. Por quê? Porque lá a gente aprende sobre tudo isso, sobre corpo, alma e espírito. E o quão importante é. Às vezes você vê um homem, né, e o homem é tão relaxado de uma maneira geral para cuidar da sua saúde. Tem homem que nunca fez um exame de sangue e ele acha bonito isso. Gente, que isso? Que ignorância é essa? Você não está cuidando daquilo que você tem de maior valor, que é o teu corpo. É o templo do Espírito Santo. Se essa máquina aqui parar, para tudo. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Né? Eu costumo dizer assim,
que um menino faz o que quer. O homem faz o que tem que ser feito. Eu não gosto de comer legume e verdura. Não curto. Por mim, eu comeria besteira o dia inteiro. Mas vamos lá. Se eu comer besteira o dia inteiro, não somente eu vou pagar a conta, mas toda a minha família. Porque eu vou ficar doente, vou ficar acima do peso, vou ter dores. Eu não vou conseguir desempenhar o meu papel como homem, como pai, como marido, como cidadão, como cristão. Agora, se eu sou um homem, eu não vou comer o que eu quero. Eu vou comer o que eu preciso comer. Então, hoje eu vou à academia porque eu preciso. Eu procuro comer razoavelmente bem porque eu preciso. Eu procuro cuidar da minha mente porque eu preciso. Não é porque eu quero. Porque, às vezes, o querer é totalmente diferente daquilo que é necessário. Então, por aí a gente pode seguir uma linha e falar muita coisa porque é uma necessidade do homem. Então, meu querido, cuide da tua saúde. Cuide daquilo que tem maior valor. Porque um dia nós apresentaremos diante de Deus aquilo que a gente fez com o nosso corpo também. Barriga tanquinho talvez já passou da idade. Mas não é isso. Vai cuidar da tua saúde mesmo. Vai fazer um exame, procura um médico. Cuida daquilo que você tem de maior valor. E essa semana passada eu fui na palestra, na pregação do Luciano Subirá. E ele fala do cuidado com o corpo. Cara, cada coisa, só patada, né? Pra gente que, cara, por mais que eu tente comer certo, tem várias coisas. E aí, cara, tanta coisa que a gente come errado, cara. Tanto industrializado que Deus nos deu ali de todas as frutas, verduras, legumes, quanta coisa a gente deixa passar para comer uma bendita de uma coisa industrializada, sim, né? Sim. Então, as nossas escolhas, né? Então, Cauã, o que mais ali nós temos na embaixada para os homens, né? Se alguém aqui de BC está nos vendo, qual é a programação, o que vocês têm para os homens lá na embaixada? A nossa igreja, ela anda no método celular. Então, nós temos em média, falando da embaixada sede, somente Balneário Camboriú, sem somar as outras. Em média, 250 homens semanais que passam em reuniões, que é uma vez por semana, geralmente acontece na terça e na quarta-feira. Então, existe às vezes aquele homem que vai somente no culto do domingo ou no culto da quinta-feira. Só que o homem sozinho, como a gente sempre fala, ele é presa fácil. Então, existem os GRs, inúmeros GRs espalhados pela cidade para ajudar esses homens que têm alguma certa dificuldade, são fracos na fé, dificuldade na família, no casamento. Nós estamos lá com as mãos estendidas para auxiliá-los. Então, hoje nós estamos com um congresso marcado, dia 12 e 13. Já é o maior congresso da história dos homens na Igreja Embaixada. Então, é um marco para nós, porque eu falo em pessoa física, não como pessoa instituição. Era marcado o congresso de homens, se não colocassem uma carne, eles não iriam. Então, colocavam a carne e dava, 200, 300, 400 homens quando muito. Mas eles estavam pensando na carne. Tanto é que a churrasqueira teria que colocar longe do templo, porque se sentisse o cheiro, a palavra já nem ouviam. Hoje é um congresso curto, na sexta e no sábado. Não tem atrativo de comida nenhuma. Até estamos com uma dificuldade de encontrar um food truck para estar no evento, porque vai ter um evento de carros no outro dia. Não tem um atrativo nenhum, que a pessoa está indo realmente pela palavra, pela transformação de vida. Então vamos chegar, um número próximo, se não passar, de 2.000 homens reunidos num único lugar. Somente para o quê? Ouvir a palavra de Deus e ter uma transformação de vida. Mas isso trouxe muito aliado ao Legendários. O Legendários é um braço muito forte de moldar o caráter do homem. Então hoje a igreja tomou essa posição, os homens tomaram essa posição. Por quê? Porque o Legendários fomos para uma montanha, tínhamos nosso caráter moldado. E por isso, reunidos em 2.000 homens, impactaremos não somente Balneário, mas toda a região. Você de Floripa está indo lá para o quê? Para ouvir uma palavra de Deus e ter a vida transformada também. Amém. Né? E a gente falava um pouco antes aqui, as mulheres, acho que basta uma mensagem, uma ligação, se reúne tudo, né? Sim. Vai tudo para casa de uma, faz uma festa, se confraterniza, tem comunhão. Cara, e os homens é uma dificuldade. A gente até brinca, né? Se vai no banheiro, tem 2 mictórios, tem um homem ali, o homem espera. Porque o homem não quer ficar perto do outro. Mulher, não. Vamos no banheiro? Vai 2, 3. Uma segura a porta. Fica conversando. Aí o batom me empresta. O homem não tem essas coisas. O homem, geralmente, ele quer ficar mais afastado. É da natureza do homem. Só que nós estamos vivendo um tempo como igreja, falando da nossa realidade, de um crescimento extraordinário e assustador.
De 3, 4 meses para cá, nós tínhamos 11 GRs, que são nossos grupos celulares. De uma semana para outra, pulamos para 17. E a nossa intenção até o final do ano é chegar em 30. Hoje nós temos dificuldade, não é de pessoas, mas de líderes formados para administrar, porque nós temos reuniões com 30, 40 homens semanais num local que caberia 15, 20. Pessoas sentadas em escada, porque homens sedentos em ouvir uma palavra de Deus e ter a vida transformada. Então nós, como homens em Balneário Camboriú, estamos nos preparando para aquilo que Deus tem nos mandado. E eu tenho certeza que após esse congresso chegaremos rapidamente aos 30 GRs. Engraçado, tu que estás falando, eu percebo aqui. Eu também sou líder de um grupo de homens aqui. E, cara, todo mês entra 3, 4, 3, 4, 3, 4, né? Como o homem despertou, né? Tá no momento de despertar para a evolução espiritual, para o encontro com Jesus, encontro com Deus, para a palavra, para a comunhão entre homens, né? E tenho certeza que o Legendários tem grande parte nisso. A gente brinca lá que acontecia antes, né? A pessoa ligava, um cobrador, fala que eu não estou. Hoje houve um cobrador, não, hoje eu vou resolver esse problema. Então a gente tem tomado essa posição, como o pastor Ricardo falou, o lugar do homem é o quê? À frente para resolver o problema da sua família. Amém. Queridos, muito obrigado por esse bate-papo, por essa presença. Vou deixar essas palavras finais para vocês, né, falarem aqui com o público e mais vocês desejarem compartilhar. Essa mesa é de vocês. Quando quiserem compartilhar alguma coisa, um evento, trazer um testemunho, alguém que passou e quer falar para os homens, né, esse canal está sempre aberto, disponível para vocês. Bem, André, obrigado pelo convite. Eu quero deixar um recado para os homens aqui. Nós homens, a gente às vezes é ensinado desde criança que a gente não deve pedir ajuda, que a gente deve dar jeito nas coisas. Mas é uma grande mentira que tem. Porque quando o inimigo quer te derrubar, ele te isola, ele te deixa sozinho. Então, um homem só, ele é uma presa fácil. Busque ajuda. Caminhe com homens que estão indo na direção certa. Caminhe com homens que têm um compromisso com Deus. Homens honrados. Porque não somente você, mas a tua família merece isso. O homem ele precisa caminhar em manada, em grupos, porque isso vai preservá-lo. Desde a adolescência, o adolescente ele quer se sentir reafirmado ou pertencente a um grupo, a uma tribo. E o homem ele vai buscar isso em algum momento. Existem várias tribos, mas busque uma que vai te fazer crescer espiritualmente, como pai, como marido, como cidadão. Então, fica atento, querido. Se você diz que tem amigos, mas esses amigos se importam com você, com o teu casamento, com a tua família, com a tua saúde, homens que estão realmente disponíveis para te ajudar a reconstruir a tua casa, muitas vezes. Então, eu quero só deixar essa mensagem aí, agradecer o convite e qualquer coisa estamos à disposição também. Amém. Eu ouvi uma frase esses dias que quando tá de vento em polpa, até pato voa. Só que quando o vento acaba, só fica quem tem a habilidade e quem consegue voar. Então, às vezes, a gente abre a nossa vida com pessoas que estão caminhando com a gente quando só está no alto. Mas quando acontece alguma dificuldade, vai ficar só os verdadeiros. Então, você que é de Balneário, da região, ou você que anda sozinho como homem, procure uma igreja, procure uma comunidade que vai te auxiliar a chegar mais perto de Cristo. Andar perto de Cristo é extremamente importante. A gente não está falando aqui da igreja embaixada ou somente dos Legendários, mas se conecte a uma igreja. Se conecte a uma igreja e com homens que te levem para mais perto de Cristo, para mais perto do teu objetivo. Eu sempre penso o seguinte, aquilo que está na minha mesa, eu posso compartilhar com a pessoa que está do meu lado? Se não, então eu não posso andar com ela nesse momento. Eu posso andar com ela para auxiliar a ela a chegar no mesmo patamar que eu estou, de fé, de busca a coisas boas. Mas abra sua vida só com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Procure uma igreja, procure um GR, uma célula, algo que vai te conectar com homens de verdade, homens tementes a Deus e numa igreja que vai levar a sua fé. Muito obrigado pelo convite, vim junto com o pastor Ricardo aqui, uma tarde especial, uma tarde assim gratificante. Muito obrigado. Obrigado aqui pela presença. Lembrando que dia 12 e 13 de julho temos o Congresso de Homens. Chama Congresso de Homens? Congresso de Homens. Congresso de Homens na Igreja Embaixada de Balneário Camboriú. Eu estarei lá.
E também lembrando do nosso top de Floripa, 26 de setembro. 26 de setembro. 26 de setembro. Fique ligado em Legendários Global. Não, Legendários Brasil. Legendários Brasil. Ou Legendários.Florianópolis. Ou Legendário.Florianópolis para sua inscrição, tá? A gente fica por aqui. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Acompanhe TronoCast em todas as mídias, Spotify, YouTube e também os cortes no Instagram. Grande abraço!